Meu nome é Bruna. Tenho 32 anos e acabei de comprar a casa dos meus sonhos, depois de guardar cada centavo por 10 anos. Como sou arquiteta, queria muito surpreender a minha família com essa conquista, então mantive tudo em segredo. Durante uma viagem de trabalho para São Paulo, recebi uma ligação apavorada de Dona Lúcia, minha vizinha, alertando sobre a presença de estranhos dentro da minha casa nova. Com o coração acelerado, chequei as câmeras de segurança, apenas para descobrir o meu irmão, Rafael, a esposa dele, Juliana, e os filhos deles, Pedro e Sofia, perambulando pelos meus cômodos. O que ouvi em seguida gelou o meu sangue. Como arquiteta ecorresidencial, os meus dias giram em torno do projeto de casas sustentáveis para clientes que querem reduzir a pegada de carbono sem abrir mão do conforto. Sou especialista em modernizar imóveis antigos com soluções de eficiência energética, preservando o charme original. A minha paixão por espaços sustentáveis começou na faculdade, mas a minha família nunca a compreendeu de verdade. Para eles, era uma carreira impraticável, comparada a algo estável como finanças ou medicina. Nos últimos 7 anos, eu morei em um apartamento minúsculo no centro de Campinas, com pouco mais de 55 metros quadrados e um aluguel nas alturas que subia a cada ano. O espaço era tão apertado que a minha prancheta de desenho se tornava a mesa de jantar, e a minha sala de estar se transformava no meu quarto todas as noites. Apesar do aperto financeiro, eu amava a localização perto do distrito de design, onde eu podia fazer networking com outros profissionais e ficar perto do meu café favorito, onde eu fazia a maior parte do meu trabalho freelancer. A dinâmica familiar na nossa casa sempre foi complicada. Crescendo, era claro que os meus pais tinham uma predileção pelo meu irmão mais velho, Rafael. 4 anos mais velho do que eu, com 36 anos, Rafael seguiu o caminho que eles tinham imaginado para nós dois. Depois da faculdade de administração, ele conseguiu uma posição de prestígio em um banco de investimentos em São Paulo, casou-se com Juliana, uma ex-mais, e formou uma família de comercial de margarina com os 2 filhos. Todo encontro familiar virava inevitavelmente uma exibição das conquistas de Rafael e Juliana, com os meus pais radiantes de orgulho. A casa espaçosa deles em condomínio, os carros de luxo e as férias anuais em destinos exóticos eram temas frequentes de conversa. Enquanto isso, a minha escolha pela arquitetura era recebida com olhares de preocupação e perguntas sobre estabilidade profissional e potencial de renda. Rafael nunca perdia a oportunidade de minar as minhas escolhas de carreira. No nosso último jantar em família, apenas 3 meses atrás, ele zombou abertamente da minha profissão enquanto passava o purê de batata. Ainda desenhando casinhas para ganhar a vida, Bruna? Ele perguntou com aquele sorriso condescendente que ele reservava só para mim. Sabe, se você quiser ganhar dinheiro de verdade um dia, eu posso arranjar para você um cargo iniciante na minha empresa. Só os benefícios seriam melhores do que o que você está ganhando agora. Os meus pais riram em aprovação enquanto eu forcei um sorriso e mudei de assunto. Aquele jantar foi o momento em que decidi não contar a ninguém sobre os meus planos de comprar uma casa. O desprezo deles pela minha carreira e escolhas de vida já durava tempo demais, e eu queria ter uma única coisa que fosse puramente minha, não maculada pelo julgamento deles. Os filhos de Rafael e Juliana, Pedro e Sofia, de 8 e 5 anos, eram outra fonte de tensão. Mimados além da conta, eles tratavam o meu apartamento como um parquinho sempre que visitavam, tocando nos meus equipamentos de desenho caros e perturbando o meu caos organizado. Juliana observava com um sorriso passivo, ocasionalmente dizendo: "Criança faz bagunça, né?", quando eu tentava estabelecer limites. A minha jornada de compra de casa começou há 6 meses. Todos os fins de semana, eu me encontrava com Clara, a minha corretora de imóveis, para visitar propriedades. Mais de 30 casas depois, nada parecia certo. Ou a localização era ruim, ou a estrutura exigia mais trabalho do que o meu orçamento permitia, ou a eficiência energética seria impossível de melhorar.
Clara começou a brincar que eu era a cliente mais exigente com quem ela já havia trabalhado. Mas eu sabia o que eu queria. Se eu fosse me comprometer com um financiamento imobiliário de 30 anos, a casa precisava ser perfeita. Então, em um domingo chuvoso, Clara ligou com entusiasmo na voz. Um sobrado colonial tinha acabado de entrar no mercado no Jardim Guanabara, um bairro histórico e arborizado de Campinas, conhecido pelas ruas tranquilas e pela comunidade unida. O antigo proprietário, um professor aposentado, já havia feito atualizações significativas nos sistemas elétrico e hidráulico, mantendo a integridade arquitetônica. No momento em que cruzei a porta da frente, eu soube que era aquela. A casa tinha 4 quartos, 2 banheiros e meio, uma cozinha espaçosa com área para café da manhã e janelas grandes que inundavam os cômodos com luz natural. O quintal tinha árvores centenárias, uma pequena área de jardim e espaço suficiente para potencialmente adicionar um ateliê onde eu poderia trabalhar de casa. O proprietário anterior até havia instalado painéis solares no telhado voltado para o sul, o que se alinhava perfeitamente com o meu estilo de vida sustentável. O que realmente me conquistou foi o assento na janela do quarto principal. Na infância, eu sempre sonhei em ter um canto aconchegante onde eu pudesse ler e desenhar, vendo as estações mudarem lá fora. Esta janela dava para um ipê amarelo que ficaria incrivelmente vibrante no outono. Eu já conseguia me imaginar sentada ali com uma xícara de chá, trabalhando nos meus projetos enquanto via as gotas de chuva dançarem nas folhas. Esta casa representava tudo pelo que eu havia trabalhado. Não era apenas um investimento financeiro, mas um símbolo da minha independência e do meu sucesso pessoal. Apesar do que a minha família pensava, eu havia construído uma carreira e clientela sólidas. O fato de eu poder pagar por esta casa, nos meus próprios termos, parecia a validação máxima. Pela primeira vez na vida, eu não deixaria Rafael ou os meus pais diminuírem essa conquista. Clara provou ser mais do que apenas uma corretora durante o processo de compra. Ela se tornou a minha confidente e incentivadora, entendendo exatamente por que manter essa compra em segredo da minha família significava tanto para mim. Quando expressei preocupações sobre o pedido de financiamento, ela me apresentou a Marcelo, um consultor de crédito especializado em empréstimos para profissionais autônomos como eu. O processo de solicitação de financiamento foi desgastante. Como arquiteta autônoma com renda variável, eu precisei fornecer declarações de imposto de renda dos últimos 3 anos, demonstrativos de lucros e perdas, contratos de clientes e prova de projetos em andamento. Marcelo me alertou que os credores analisam os autônomos com mais rigor, o que significava papelada extra e justificativas para cada depósito e retirada nas minhas contas. Houve momentos em que temi que o empréstimo não fosse aprovado. Um analista questionou um grande depósito na minha conta poupança, que na verdade era o pagamento por um grande projeto comercial que eu havia concluído 6 meses antes. Passei horas reunindo documentação adicional para explicar os meus padrões de renda e despesas comerciais. O estresse causou várias noites sem dormir, mas Marcelo me tranquilizou, dizendo que o meu excelente score de crédito e a substancial entrada que eu havia economizado trabalhariam a meu favor. Quando a pré-aprovação finalmente chegou, eu comemorei sozinha no meu apartamento com uma garrafa de vinho e comida japonesa para a viagem. A aprovação foi de R$1.300.000, o que, combinado com a minha entrada de R$500.000, colocou o sobrado colonial ao meu alcance. No entanto, o verdadeiro desafio veio quando soube que havia outras 3 propostas para a propriedade. Clara me ajudou a elaborar uma carta de oferta convincente para acompanhar a minha proposta. Enfatizamos a minha profissão como arquiteta que preservaria e aprimoraria as características históricas da casa. Eu também concordei com um cronograma de fechamento flexível para acomodar a necessidade dos vendedores idosos de encontrar uma moradia sênior adequada. A minha proposta era de R$25.000 acima do preço pedido, esticando o meu orçamento ao limite absoluto. O período de espera de 2 dias pareceu uma eternidade.
Quando Clara finalmente ligou com a notícia de que a minha proposta havia sido aceita, eu gritei tão alto que o meu vizinho bateu na minha parede para ver se estava tudo bem. Eu ia ser proprietária de uma casa. Eu, Bruna Figueiredo, a filha cujas escolhas de carreira sempre foram questionadas, estava prestes a ser dona de um pedaço da história arquitetônica. Assinar os documentos de fechamento foi surreal. Enquanto eu colocava a minha assinatura página após página, uma mistura de euforia e pavor tomava conta de mim. O número final nos documentos de financiamento representava a maior dívida que eu já havia assumido, mas também a realização de um sonho que eu acalentava desde a infância. As chaves entregues pelo agente pareciam impossivelmente pesadas na minha palma, carregadas de responsabilidade e possibilidade. De volta ao meu apartamento, criei uma planilha financeira detalhada, mapeando os meus pagamentos de financiamento pelos próximos 5 anos. Eu incluí impostos prediais, seguro, contas de consumo e custos de manutenção, juntamente com potenciais aumentos na minha renda com base em projetos confirmados. Os números estavam apertados, especialmente no primeiro ano, mas eram gerenciáveis. Eu precisaria aceitar alguns clientes adicionais e cortar gastos não essenciais, mas o sacrifício valeria a pena. O dia da mudança chegou 3 semanas depois. Contratei uma transportadora local recomendada por Clara, gastando um pouco a mais no serviço completo de embalagem, já que eu estava no meio do prazo final de um projeto exigente. Ver os embaladores embrulharem cuidadosamente a minha prancheta, os livros de arquitetura e a pequena coleção de arte que eu acumulei ao longo dos anos fez a transição parecer real de uma forma que a assinatura dos papéis não havia feito. Montar a minha casa nova se tornou um exercício de paciência e criatividade. Eu passava as noites arrumando móveis, desempacotando caixas e planejando reformas que eu faria com o tempo. A minha primeira prioridade foi criar o meu escritório em casa no menor dos 4 quartos, onde a luz natural das janelas voltadas para o leste seria perfeita para o meu trabalho de desenho. O segundo maior quarto se tornou um quarto de hóspedes, embora eu não tivesse planos imediatos de convidar a família para ficar. A segurança era uma grande preocupação, morando sozinha em um bairro novo. Eu investi em um sistema abrangente com 6 câmeras externas e 4 internas, todas conectadas a um aplicativo no meu celular que permitia monitoramento em tempo real de qualquer lugar. O sistema incluía sensores de portas e janelas, detectores de movimento e uma linha direta com uma empresa de segurança. A instalação levou um dia inteiro, mas a paz de espírito valeu cada centavo. Na minha primeira semana, conheci Dona Lúcia, a minha vizinha da casa ao lado, uma professora de literatura aposentada de 60 e poucos anos. Ela trouxe um bolo de fubá caseiro e ofereceu uma riqueza de informações sobre o bairro. Dona Lúcia morava na casa dela há mais de 30 anos e conhecia todas as famílias da rua, as suas histórias e até os nomes dos bichos de estimação. O marido dela havia falecido 5 anos antes, e ela parecia grata por uma nova companhia. O proprietário anterior da sua casa, o professor Jaime, era um querido amigo, Dona Lúcia me disse, tomando chá na minha sala de jantar, que ainda estava mal mobiliada. Ele ficaria satisfeito em saber que outro acadêmico se mudou para cá. Ela me apontou detalhes importantes sobre a área que nenhuma corretora mencionaria. Os melhores dias para a coleta de lixo, quais árvores próximas soltariam mais folhas no outono e quais vizinhos poderiam ser intrometidos. Ela mencionou especificamente seu Ricardo, do outro lado da rua, um viúvo de 70 e poucos anos, que era reservado, mas notava tudo. Ricardo Harris observa a rua como um gavião da janela da frente, explicou Dona Lúcia. Alguns acham isso invasivo, mas eu considero segurança gratuita. Nada acontece nesta rua sem que o seu Ricardo perceba. Enquanto eu me instalava, comecei a personalizar os espaços externos. Eu plantei flores ao longo da passarela da frente e comecei a plantar uma horta na parte de trás. O trabalho físico de cavar a terra e arrumar as plantas proporcionava uma pausa bem-vinda da precisão exigida no meu trabalho arquitetônico. Havia algo profundamente satisfatório em criar beleza que evoluiria com as estações. Lá dentro,
Eu gastei um pouco em algumas peças-chave de móveis que eu sempre quis, mas que nunca caberiam no meu apartamento. A peça central era um piano de armário antigo para a sala de estar. Eu havia tocado durante a infância e a faculdade, mas desisti quando a vida em apartamento tornou isso impraticável. Encontrar aquele lindo piano de mogno em um leilão de imóveis parecia serendipidade, e mandar afiná-lo profissionalmente foi o meu presente para mim mesma. No final do primeiro mês, a casa estava começando a parecer minha. As minhas roupas enchiam o armário do quarto principal, os meus livros de receitas forravam as prateleiras da cozinha e a minha coleção de maquetes arquitetônicas decorava as estantes embutidas na sala de estar. Eu havia repintado o quarto principal e o banheiro em um verde sálvia suave. Um projeto que levou um fim de semana inteiro, mas transformou os espaços. Comecei a planejar uma festa de inauguração onde eu finalmente revelaria a minha casa nova para amigos, colegas e, sim, eventualmente para a minha família. A lista de convidados, o cardápio e até a playlist foram meticulosamente planejados. Eu queria que tudo estivesse perfeito quando eu finalmente mostrasse a minha conquista ao mundo. Mal sabia eu que a minha revelação cuidadosamente orquestrada seria sequestrada da maneira mais inesperada e dolorosa. A segunda-feira de manhã que mudou tudo começou como qualquer outra. Eu estava tomando café na minha cozinha nova, revisando as anotações dos clientes para o dia, quando o meu telefone tocou. Era Otávio, o meu chefe, do escritório de arquitetura, onde eu trabalhava em projetos maiores, mantendo a minha prática particular. Bruna, temos um problema com o projeto de São Paulo. Otávio disse sem preâmbulo. O cliente está ameaçando desistir, a menos que abordemos as preocupações dele imediatamente. Eu preciso de você em um avião hoje. O meu coração afundou. O projeto de São Paulo era um complexo de apartamentos sustentáveis em grande escala que estava em desenvolvimento há mais de um ano. Perdê-lo seria catastrófico para a empresa e certamente afetaria a minha posição. Mas eu estava planejando a minha festa de inauguração para o fim de semana seguinte, com convites já enviados para 20 amigos e colegas. Por quanto tempo eu precisarei ficar lá? Perguntei, já rearranjando mentalmente a minha agenda. 3 dias, no mínimo, respondeu Otávio. O empreiteiro interpretou mal algumas das suas especificações, e como você é a principal designer, precisa estar no local para esclarecer e potencialmente revisar os planos. Com um suspiro resignado, eu concordei e imediatamente comecei os preparativos para a viagem. Eu enviei mensagens de texto pedindo desculpas a todos que convidei para a minha festa, prometendo remarcar em breve. Então, eu arrumei uma mala pequena com trajes de negócios adequados para visitas a canteiros de obras e reuniões com clientes. Antes de sair, fiz uma verificação completa da casa, acionando o sistema de segurança e ajustando o termostato. Como precaução final, fui até a casa de Dona Lúcia para avisá-la de que estaria fora. Nós havíamos desenvolvido uma rotina de vizinhas de pegar a correspondência uma da outra e de ficar de olho nas respectivas propriedades. Vou estar com o meu celular o tempo todo, assegurei a Dona Lúcia, entregando-lhe uma chave reserva. A empresa de segurança tem instruções para me ligar primeiro e depois para a polícia, se houver algum problema, e você tem o meu número, se algo parecer estranho. Dona Lúcia afagou a minha mão de forma tranquilizadora. Não se preocupe com nada, querida. Seu Ricardo e eu ficaremos de guarda, e a sua casa estará exatamente como você a deixou quando você voltar. O meu voo para São Paulo foi turbulento, combinando com o meu desconforto por deixar a minha casa nova tão logo após me mudar. A situação do projeto acabou sendo ainda mais complicada do que Otávio havia indicado. O empreiteiro havia substituído vários materiais-chave sem aprovação, comprometendo tanto a estética quanto os objetivos de sustentabilidade do projeto. O cliente, um incorporador ecologicamente consciente e com reputação de perfeccionismo, estava compreensivelmente furioso. Os 2 primeiros dias em São Paulo foram um borrão de reuniões tensas, inspeções no local e revisões noturnas para salvar o projeto. Na noite de quarta-feira, conseguimos chegar a um acordo que satisfez o cliente, permanecendo viável dentro do cronograma de construção. Eu estava exausta, mas aliviada,
ansiosa para voltar para casa no dia seguinte. Eu estava revisando as emendas finais no meu quarto de hotel por volta das 9 da noite, quando o meu celular tocou com um número local desconhecido. Presumindo que fosse uma ligação de trabalho, atendi profissionalmente. Alô, é Bruna Figueiredo. Senhorita Figueiredo. Uma voz masculina rude respondeu. É seu Ricardo, o seu vizinho do outro lado da rua. O meu corpo enrijeceu imediatamente. Seu Ricardo e eu havíamos trocado apenas acenos educados no mês em que eu morava ali. O fato de ele me ligar diretamente significava que algo estava errado. Sim, seu Ricardo, está tudo bem? Eu não tenho certeza, ele respondeu hesitante. Há vários carros estacionados na sua garagem, as luzes estão todas acesas na sua casa, e eu consigo ouvir música e vozes de crianças. Dona Lúcia me deu o seu número. Ela achou que você deveria saber imediatamente. A minha mente correu pelas possibilidades. Um assalto, invasores, ou talvez a empresa de segurança fazendo uma checagem. Mas nenhuma dessas explicações justificava vozes de crianças. Quantos carros, seu Ricardo? Perguntei, tentando manter a minha voz firme. 3. Um utilitário preto, um sedã vermelho e uma minivan azul. Ele parou. As pessoas não parecem ladrões. Elas estão bem vestidas, mas Dona Lúcia insistiu que você estava em São Paulo. Eu o agradeci pela vigilância. Prometi lidar com a situação e desliguei. Com dedos trêmulos, eu abri o aplicativo de segurança no meu celular. A conexão falhou 2 vezes antes de finalmente exibir as imagens das câmeras. O que eu vi fez o meu estômago embrulhar. A câmera externa mostrava os veículos que seu Ricardo havia descrito. A câmera da sala de estar revelava o meu irmão Rafael relaxando no meu sofá novo, com uma bebida na mão, enquanto a esposa dele, Juliana, examinava as minhas estantes com um olhar crítico. Os filhos deles, Pedro e Sofia, estavam pulando nas almofadas do assento da minha janela. A câmera da cozinha mostrava travessas de comida e garrafas de vinho sobre o balcão que eu havia selecionado meticulosamente pelos materiais sustentáveis. Eles estavam dando uma festa na minha casa sem o meu conhecimento ou permissão. A confusão deu lugar à raiva enquanto eu lutava para entender como eles haviam conseguido entrar. Dona Lúcia estava com a minha chave reserva, mas ela nunca a daria a alguém sem me contatar primeiro. Eles haviam arrombado a casa? De alguma forma, convenceram a empresa de segurança de que eram visitantes autorizados? Enquanto essas perguntas pairavam, uma preocupação mais imediata teve precedência. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo e dar um basta. Tentei ligar para o celular de Rafael, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Em seguida, liguei para Dona Lúcia, que atendeu no segundo toque. Bruna, querida, acabei de saber do seu Ricardo. Sinto muito. Eu não sabia que você não tinha autorizado isso, disse ela, com a voz embargada de angústia. Autorizado o quê, Dona Lúcia? Como eles entraram? O que Dona Lúcia me disse em seguida gelou o meu sangue. O seu irmão veio aqui esta tarde, explicou Dona Lúcia, com a voz ligeiramente trêmula. Ele disse que você sofreu um pequeno acidente em São Paulo e precisava de alguns documentos médicos que você guarda em casa. Ele parecia tão preocupado. Disse que você o tinha ligado especificamente porque não conseguiu me contatar antes. A minha mão livre se fechou em um punho. Eu não tive acidente, Dona Lúcia. Eu nunca o liguei. Ai, meu Deus. A voz de Dona Lúcia baixou para um sussurro. Ele foi tão convincente. Me mostrou mensagens do seu número. Eu deveria ter ligado para você diretamente para verificar, mas ele estava com tanta pressa. Disse que o hospital precisava dos papéis imediatamente. Eu me sinto péssima, Bruna. A percepção de que Rafael havia fabricado uma emergência para manipular a minha vizinha idosa me fez sentir fisicamente doente. A culpa não é sua, Dona Lúcia. Ele a enganou de propósito. Ele disse algo sobre por que agora há várias pessoas e carros na minha casa? Ele mencionou algo sobre conseguir a ajuda da família para reunir a papelada necessária, já que você acabou de se mudar e as coisas poderiam estar desorganizadas.
respondeu Dona Lúcia. Eu achei um pouco estranho quando mais pessoas chegaram, mas presumi que você tinha aprovado. Devo ligar para a polícia? Eu hesitei, dividida entre a ação imediata e a coleta de mais informações. Deixe-me observar as imagens de segurança um pouco mais para entender o que eles estão fazendo. Eu ligo para você imediatamente. Com as mãos trêmulas, eu naveguei pelas diferentes imagens das câmeras no meu celular. No quarto principal, Rafael estava conduzindo Juliana em um tour, gesticulando com desdém para as minhas paredes recém-pintadas. Ela sempre teve um gosto estranho. A voz dele veio claramente no áudio. Verde em um quarto? Parece um hospital. Juliana assentiu em concordância, pegando o celular para tirar fotos. Nós teríamos que repintar tudo se nos mudássemos, e essas cortinas precisariam ser substituídas imediatamente, se nos mudássemos. A implicação me deu um calafrio. Mudei para a câmera do quarto de hóspedes, onde Pedro estava pulando na cama recém-feita, enquanto Sofia remexia em uma caixa decorativa que continha lembranças das minhas viagens. De volta à sala de estar, Juliana estava inspecionando o piano, passando o dedo ao longo do topo como se estivesse verificando se havia poeira. Eu estou surpresa que ela pôde pagar por isso. Parece caro. Provavelmente é de segunda mão, Rafael respondeu com desdém. Eu não consigo imaginar como ela está bancando esta casa com um salário de arquiteta. O financiamento deve estar esmagando-a. Eu mudei para a filmagem da cozinha, onde Rafael e Juliana agora estavam mais próximos, falando em tons mais baixos. Aumentei o volume ao máximo. Eu ainda não consigo acreditar que ela comprou uma casa sem contar a ninguém, disse Juliana, bebendo de uma taça de vinho que eu reconheci como parte do conjunto que os meus ex-colegas haviam me dado como presente de despedida. Os seus pais sabem? Rafael balançou a cabeça. Não, e eu não consigo descobrir como ela conseguiu isso financeiramente. Ou ela está atolada em dívidas, ou há algo que ela não está nos contando. Juliana se encostou no meu balcão de quartzo novo, com um olhar calculista no rosto. Talvez ela tenha um namorado rico que a gente não sabe. Ou talvez tenha recebido algum tipo de herança que ela manteve em segredo. Seja o que for, respondeu Rafael. Ela está claramente tentando se exibir para a família. Comprar uma casa neste bairro? Está muito acima das posses dela. Ela vai ficar pobre por causa da casa. Guarde as minhas palavras. O desdém casual pela minha perspicácia financeira me atingiu, mas o que veio em seguida foi pior. Nós deveríamos oferecer para ajudá-la, Juliana sugeriu, com um sorriso que não alcançava os olhos dela. Nós poderíamos propor morar juntos para dividir as despesas. A casa é certamente grande o suficiente para todos nós, e seria um avanço em relação ao nosso lugar. Rafael assentiu lentamente, aquecendo-se à ideia. Ou nós poderíamos oferecer para comprá-la. Nós poderíamos posicionar isso como um favor a ela, tirando o fardo das mãos dela. Eu aposto que podemos conseguir por um valor abaixo do mercado se cronometrarmos certo, quando o aperto financeiro começar a aparecer. Eu me senti fisicamente doente ao ouvi-los conspirar. Essas não eram apenas reflexões ociosas, mas uma estratégia calculada para tirar vantagem do que eles percebiam como a minha vulnerabilidade financeira. A traição foi profunda, confirmando todas as suspeitas que eu tinha sobre o quão pouco a minha família me respeitava. A filmagem da câmera mostrou Rafael se dirigindo ao quarto de número 4, que eu havia montado como o meu escritório em casa. Ele começou a abrir gavetas e a folhear papéis na minha mesa. Essa invasão de privacidade despertou uma nova onda de indignação. Ele puxou pastas contendo a documentação da minha casa, papéis de financiamento e planos de projeto para futuras reformas. Jackpot, ele murmurou, espalhando os papéis pela minha mesa. Vamos ver exatamente no que a maninha se meteu. Juliana juntou-se a ele, ambos debruçando-se sobre as minhas informações financeiras privadas. As expressões deles mudaram de curiosidade para surpresa ao revisarem os documentos do financiamento. Ela deu R$500 mil de entrada. Rafael soou incrédulo. Onde ela conseguiu tanto dinheiro? Talvez ela realmente tenha recebido uma herança, Juliana sugeriu. Do lado da sua mãe, talvez aquela tia que faleceu no ano passado, a tia-avó Regina. Ela deixou tudo para a caridade,
respondeu Rafael, ainda examinando os documentos. Isto não faz sentido. O negócio dela não pode gerar esse tipo de renda. O desdém na voz dele refletia anos me subestimando, de descartar a minha carreira como uma busca frívola, em vez da profissão de sucesso que ela se tornara. O que mais doeu não foi ele estar surpreso com o meu sucesso financeiro, mas que a reação imediata dele fosse suspeita, em vez de orgulho. Enquanto eu observava o meu irmão e a esposa dele invadirem a minha privacidade e menosprezarem as minhas conquistas, uma determinação fria se formou dentro de mim. Isso não era apenas um mal-entendido ou uma surpresa bem-intencionada que deu errado. Essa era uma violação deliberada, motivada por inveja e desrespeito, e eu não permitiria. Continuei assistindo à gravação de segurança, a minha raiva aumentando a cada minuto que passava. Rafael havia saído do meu escritório e voltado para a sala de estar com o celular na mão. A câmera o flagrou, discando um número e colocando a ligação no viva-voz. Mãe, pai, vocês nunca vão acreditar onde eu estou agora, ele anunciou, com uma alegria falsa na voz que me fez arrepiar. Onde você está, filho? A voz do meu pai respondeu do telefone. Eu estou na casa nova da Bruna. Sim, vocês ouviram direito. A filha de vocês comprou uma casa e não contou para nenhum de nós. Houve uma pausa antes que a voz da minha mãe entrasse na conversa. Uma casa? Como ela pôde pagar por uma casa? Rafael trocou um olhar cúmplice com Juliana antes de responder. Essa é a parte interessante. Eu encontrei a papelada. Bruna recebeu dinheiro da tia-avó Regina e manteve isso em segredo de todos nós. O meu queixo caiu com a mentira descarada. A tia-avó Regina era tia do meu pai e havia falecido há 3 anos. Ela havia sido uma filantropa dedicada que deixou a modesta herança dela para as causas ambientais favoritas. Não havia sobrado herança para ninguém na família, um fato que Rafael sabia perfeitamente bem. O quê? A voz do meu pai subiu bruscamente. Regina deixou dinheiro para Bruna? Isso não pode estar certo. O advogado nos disse que tudo foi para aquelas fundações de natureza. Bem, os documentos não mentem, pai. Rafael continuou calmamente. Parece que Bruna conseguiu uma quantia significativa que a ajudou a comprar este lugar. Uma casa muito boa, por sinal, no bairro histórico. 4 quartos, quintal agradável, recém-reformada. Eu pude ouvir a agitação da minha mãe pelo viva-voz. Eu não consigo acreditar que ela esconderia algo assim de nós. Uma herança deve ser compartilhada com a família. O que mais ela está escondendo? A facilidade com que o meu irmão fabricou essa história e a prontidão dos meus pais em acreditar no pior sobre mim me atingiu mais profundamente do que eu poderia ter imaginado. Rafael não apenas invadiu a minha casa, mas agora estava envenenando o meu relacionamento com os meus pais por meio de mentiras calculadas. Juliana juntou-se à conversa, com a voz doce como xarope. Nós estávamos pensando em dar uma festa surpresa de inauguração para a Bruna quando ela voltasse da viagem de negócios. Vocês 2 poderiam vir neste fim de semana? Poderíamos convidar toda a família para comemorar. Ficou imediatamente claro que essa festa não era sobre celebrar a minha conquista, mas sobre expor o que eles acreditavam ser o meu engano e afirmar o controle sobre a minha propriedade. Os meus pais concordaram ansiosamente em comparecer, já discutindo como me confrontar sobre a suposta herança. Após encerrar a ligação, Rafael e Juliana trocaram sorrisos de satisfação. Isso foi perfeito, disse Juliana. Assim que todos souberem da casa e do dinheiro que ela estava escondendo, ela terá que dar explicações sérias. E se ela ficar na defensiva ou tentar nos excluir, Rafael acrescentou, isso só a fará parecer pior. De qualquer forma, nós podemos nos posicionar como os membros da família preocupados, apenas tentando ajudá-la a tomar boas decisões. A manipulação calculada me deixou sem palavras. Este não era um comportamento impulsivo, mas um plano cuidadosamente arquitetado para me minar e potencialmente obter o controle da minha casa nova. Enquanto eu processava essa percepção, a filmagem da câmera mostrou Rafael descobrindo o pequeno cofre que eu havia instalado no armário do meu quarto para documentos importantes. Eu me pergunto quais outros segredos ela está guardando aqui.
Ele refletiu, examinando a fechadura. Para o meu horror, ele não parou de olhar. Ele pegou ferramentas de algum lugar fora da câmera e começou a tentar forçar o cofre a abrir. Após vários minutos de luta, a fechadura cedeu com um estalo audível. Dentro estavam a minha escritura de propriedade, o meu CPF, o meu passaporte e uma pasta separada contendo detalhes das minhas contas poupança e investimentos. Rafael tirou tudo, examinando cada documento de perto, tirando fotos com o celular. Enquanto isso, na sala de estar, Juliana estava mexendo nas minhas roupas e itens pessoais, abrindo caixas de joias e avaliando o conteúdo delas. As crianças haviam passado de pular nos móveis para atividades mais destrutivas. Pedro estava batendo agressivamente nas teclas do meu piano, ocasionalmente derramando água da caixinha de suco no instrumento. Sofia havia encontrado canetinhas em algum lugar e estava desenhando na minha parede recém-pintada da sala de estar. Nem Rafael nem Juliana fizeram qualquer tentativa de impedir o comportamento dos filhos. Na verdade, Juliana riu quando percebeu a arte de Sofia na minha parede. Olha só, nós teríamos que repintar de qualquer maneira. Sofia está apenas nos dando uma mãozinha. A destruição casual da minha propriedade e a invasão da minha privacidade continuaram enquanto Rafael fazia outra ligação, desta vez para alguém chamado Gustavo, que aparentemente trabalhava no banco dele. Oi, Gustavo, pergunta hipotética para você. Rafael começou. Se alguém quisesse transferir a propriedade para um membro da família, qual é a maneira mais fácil de fazer isso? Sim, tipo uma casa, certo? E se o proprietário original estiver relutante, há maneiras de facilitar esse processo? Eu não pude ouvir as respostas de Gustavo, mas as perguntas de Rafael pintavam um quadro claro das intenções dele. Ele estava explorando ativamente maneiras de tomar a minha casa de mim. A conversa continuou com perguntas sobre propriedade conjunta, procuração e incapacidade financeira como base para a intervenção familiar. A essa altura, Pedro havia descoberto a minha coleção de maquetes arquitetônicas na estante e estava tratando-as como brinquedos, quebrando as estruturas delicadas que eu havia passado horas criando. Sofia havia saído das paredes da sala de estar para o meu escritório em casa, onde estava rabiscando nas plantas personalizadas que eu havia desenhado para futuras reformas. Juliana chamou Rafael do meu armário. As roupas dela são até de boa qualidade. Eu poderia usar algumas destas se a gente se mudar. Temos o mesmo tamanho. A suposição casual de que as minhas posses logo seriam deles me levou ao limite. Isso não era mais apenas uma invasão de privacidade ou um desentendimento familiar. Esse era um esforço coordenado para se apropriar da minha casa, dos meus pertences e da minha independência financeira. Com as mãos trêmulas, mas determinação resoluta, eu fechei o aplicativo de segurança e abri os meus contatos do telefone. Era hora de agir. Disquei o número da polícia local para não emergências, respirei fundo e me preparei para explicar a situação. Quando a linha conectou e uma atendente respondeu, senti uma estranha calma substituir a turbulência das emoções. Olá, eu preciso denunciar indivíduos não autorizados na minha casa. Eles entraram sob falsos pretextos, estão danificando a propriedade e arrombaram o meu cofre. Eu tenho tudo documentado nas câmeras de segurança. O curso estava definido. Não haveria como voltar atrás agora. A atendente da polícia pediu as minhas informações e o endereço, e depois perguntou se eu sabia quem eram os invasores. Sim, eu respondi, as palavras soando estranhas na minha boca. É o meu irmão e a família dele. Eles obtiveram uma chave mentindo para a minha vizinha, alegando que eu havia sofrido um acidente e precisava de documentos de casa. Houve uma breve pausa. Senhora, se isso é uma disputa familiar por acesso à propriedade, geralmente recomendamos recursos civis, em vez de envolvimento policial. Esta não é uma simples disputa, esclareci, a minha voz ficando mais firme. Eles arrombaram o meu cofre, estão fotografando os meus documentos financeiros e estão ativamente danificando a minha propriedade. Eu tenho evidências em vídeo de tudo isso, além do meu irmão discutindo planos para tomar a posse da minha casa.
Eles entraram por meios fraudulentos, não como convidados. Depois de fornecer detalhes adicionais sobre a situação, incluindo o fato de eu estar fora da cidade, mas ter confirmação em vídeo de tudo, a atendente concordou em enviar policiais para investigar. Eu dei a eles o contato de Dona Lúcia como uma testemunha local que poderia confirmar a minha propriedade e o engano usado para entrar. A minha próxima ligação foi para a própria Dona Lúcia. A polícia está a caminho, eu lhe disse. A senhora estaria disposta a falar com eles e confirmar que Rafael mentiu sobre por que precisava ter acesso à minha casa? Claro, querida, respondeu Dona Lúcia sem hesitar. O que aquele rapaz fez foi fraude pura e simples. Eu me sinto péssima por ter sido enganada. A senhora não tem culpa de nada, assegurei a ela. Rafael pode ser muito convincente quando ele quer algo. Há mais uma coisa que eu preciso pedir. Quando a polícia chegar, a senhora poderia ir lá com eles? Eu quero alguém em quem confio lá, e ajudaria se a senhora pudesse apontar que nenhuma dessas pessoas mora ali. Dona Lúcia concordou prontamente, e eu pude ouvir a determinação na voz dela. Depois de desligar, eu liguei para Clara, a minha corretora de imóveis, esperando que ela pudesse fornecer verificação adicional da minha propriedade, se necessário. Isso é absolutamente ultrajante, exclamou Clara depois que eu expliquei a situação. Eu posso enviar os documentos de fechamento por e-mail para a delegacia de polícia imediatamente e ligarei para a empresa de títulos para alertá-los de que alguém pode tentar transferir a propriedade de forma fraudulenta. Você quer que eu dirija até lá agora? Eu hesitei, não querendo envolver muitas pessoas no que já seria uma cena familiar humilhante. O e-mail seria ótimo, mas você não precisa ir pessoalmente. A polícia e Dona Lúcia devem ser suficientes. Com esses arranjos feitos, eu reservei o voo o mais cedo possível para casa na manhã seguinte, pagando quase o dobro da tarifa normal pela reserva de última hora. Então eu voltei a monitorar as câmeras de segurança, onde a situação continuava a se desenrolar. Na sala de estar, Pedro havia progredido de danificar o meu piano para puxar livros das prateleiras e jogá-los no chão. Sofia havia encontrado o caminho para o meu quarto, onde estava experimentando as minhas joias e maquiagem. Rafael e Juliana estavam na cozinha, abrindo outra garrafa de vinho e, aparentemente, celebrando a infiltração bem-sucedida deles na minha casa. Cerca de 20 minutos depois das minhas ligações, a câmera voltada para a rua mostrou uma viatura policial parando em frente à minha casa. 2 policiais se aproximaram da porta da frente e tocaram a campainha. Eu assisti enquanto Rafael atendia, parecendo confuso, mas composto. Boa noite, oficiais. Posso ajudar? A voz dele era firme e confiante. Recebemos uma denúncia de indivíduos não autorizados nesta residência, um policial afirmou. O senhor mora aqui? Rafael sorriu facilmente. Não, esta é a casa da minha irmã. Ela está viajando a negócios, e nós estamos apenas verificando as coisas para ela. Posso perguntar como o senhor conseguiu entrar? O policial continuou. Nós temos uma chave, Rafael respondeu, segurando-a como se isso resolvesse a questão. A minha irmã nos deu antes de ela sair. Nós precisaremos falar com a sua irmã para confirmar isso, o policial disse. O senhor pode ligar para ela para nós? A compostura de Rafael vacilou ligeiramente. Ela está em reuniões em São Paulo agora, difícil de contatar, mas eu posso mostrar mensagens de texto onde ela nos pediu para vir aqui. Enquanto Rafael se atrapalhava com o telefone, Dona Lúcia apareceu na borda da minha visão da câmera, aproximando-se dos policiais. Com licença, ela chamou. Eu moro ao lado e posso confirmar que este homem não tem permissão para estar aqui. Os policiais se viraram para Dona Lúcia enquanto ela explicava como Rafael havia obtido a chave por meio de engano. O rosto de Rafael se fechou quando ele percebeu que a história dele estava desmoronando. Isto é ridículo, ele protestou. É um mal-entendido familiar. A minha irmã e eu compartilhamos tudo. A proprietária afirmou especificamente que o senhor não está autorizado a estar aqui. O policial respondeu firmemente. Ela forneceu evidências de que o senhor obteve entrada fraudulentamente. Juliana apareceu na porta com a voz subindo indignada. Nós somos família. Vocês não podem nos tratar como criminosos por visitarmos a casa da minha cunhada.
A situação se acalmou quando os policiais pediram a todos para saírem. Eles fizeram uma breve revista em Rafael e encontraram os meus documentos de propriedade no bolso do casaco dele, que Dona Lúcia confirmou não pertencerem a ele. Os policiais então instruíram toda a família a desocupar o local, confiscando a chave que Rafael havia usado. Durante todo esse confronto, senti uma mistura complexa de emoções. Havia satisfação em ver o engano de Rafael exposto, mas também uma profunda tristeza por o nosso relacionamento ter se deteriorado a este ponto. Acima de tudo, havia alívio por a ação estar sendo tomada para proteger a minha casa e os meus pertences. Enquanto a polícia os escoltava para fora, o meu celular tocou com o número dos meus pais. Respirando fundo, eu atendi. Bruna, o que está acontecendo? O meu pai exigiu sem preâmbulo. Rafael acabou de ligar, dizendo que a polícia está expulsando eles da sua casa. Desde quando você tem uma casa? E o que é isso sobre uma herança da tia Regina? Pai, não houve herança. Eu respondi calmamente. Rafael inventou isso. Eu comprei esta casa com as minhas economias e um financiamento, como a maioria das pessoas faz. E sim, eu chamei a polícia porque Rafael mentiu para ter acesso à minha casa. Estava vasculhando os meus documentos financeiros pessoais e danificando a minha propriedade. Houve um longo silêncio antes que a minha mãe se juntasse à conversa. Por que você manteria a compra de uma casa em segredo da sua família? Isso não é um comportamento normal, Bruna. O tom acusatório, a suposição imediata de que eu estava errada em vez de Rafael, confirmou exatamente por que eu havia mantido a compra em sigilo. Eu explicarei tudo quando voltar amanhã, eu disse cansadamente. Agora eu preciso coordenar com a polícia para proteger a minha casa. Depois de desligar, eu passei a hora seguinte fornecendo declarações à polícia por telefone e observando enquanto eles documentavam os danos à minha propriedade. Quando eles finalmente partiram, Dona Lúcia se ofereceu para verificar a casa uma última vez antes de trancá-la para a noite. Está tudo seguro agora, ela me garantiu. Embora eu deva dizer que o seu lindo piano tem danos causados pela água e há desenhos de canetinha em várias paredes, essas crianças precisam de melhor supervisão. Agradeci a Dona Lúcia profusamente pela ajuda dela e tentei dormir algumas horas antes do meu voo matinal. Mas o descanso me iludiu enquanto eu revivia os eventos da noite e me preparava para o confronto que viria inevitavelmente quando eu voltasse para casa. 2 dias depois da intervenção policial, eu me sentei na sala de estar dos meus pais, de frente para toda a minha família. A atmosfera estava pesada de tensão. Os meus pais estavam sentados rigidamente no sofá favorito deles, com expressões que alternavam entre confusão e desaprovação. Rafael e Juliana ocupavam o divã, ambos mantendo a aparência de vítimas acusadas injustamente. Os filhos deles haviam sido enviados para brincar em outro quarto, longe da conversa adulta. Eu acho que você deve uma explicação a todos. O meu pai começou, o tom dele severo. Não apenas sobre a casa, mas sobre chamar a polícia para o seu próprio irmão. Eu havia antecipado essa abertura e estava preparada. Em vez de ficar na defensiva, eu permaneci calma e direta. Ficarei feliz em explicar tudo, eu respondi. Primeiro, não houve herança da tia Regina ou de qualquer outra pessoa. Eu comprei a minha casa por meios tradicionais, com dinheiro que economizei por 10 anos e um financiamento que eu obtive com base na minha renda. Eu peguei uma pasta contendo cópias da minha aprovação de financiamento, extratos bancários mostrando o meu padrão de poupança consistente e declarações de imposto de renda, demonstrando o meu crescimento de renda como arquiteta. O meu negócio tem sido bem-sucedido há vários anos, continuei. Eu desenvolvi uma especialidade em reformas ecológicas que exige taxas premium. Além disso, eu tenho vivido muito abaixo das minhas posses, economizando especificamente para a compra de uma casa. A minha mãe se inclinou para a frente, examinando os documentos com a testa franzida. Mas por que você manteria isso em segredo? Família não guarda segredos como este. Eu queria realizar isso nos meus próprios termos, sem julgamento ou interferência, expliquei.
Com base no que aconteceu quando Rafael descobriu a minha casa, as minhas preocupações estavam claramente justificadas. Rafael se mexeu desconfortavelmente. Isso é injusto. Nós estávamos apenas surpresos e preocupados com você fazer uma compra tão grande impulsivamente. Não houve nada de impulsivo nisso, rebati. E preocupação não explica arrombar o meu cofre, vasculhar os meus documentos financeiros ou discutir maneiras de tomar a posse da minha propriedade de mim. Os meus pais pareciam confusos. Do que você está falando? O meu pai perguntou. Este era o momento para o qual eu havia me preparado. Peguei o meu tablet e mostrei clipes selecionados das minhas câmeras de segurança, começando com Rafael mentindo para Dona Lúcia sobre o meu suposto acidente. Enquanto os vídeos eram exibidos, mostrando Rafael e Juliana invadindo sistematicamente a minha privacidade, discutindo planos para tomar a minha casa e permitindo que os filhos deles danificassem a minha propriedade, a sala ficou muito quieta. A mão da minha mãe cobriu a boca dela em choque, enquanto a expressão do meu pai endurecia. Rafael e Juliana olhavam para a tela com crescente desconforto. Quando o clipe de Rafael ligando para os meus pais e mentindo sobre uma herança terminou de tocar, eu parei o vídeo. Há mais, mas eu acho que isso lhes dá uma imagem clara do que realmente aconteceu. Um silêncio pesado preencheu a sala. Finalmente, o meu pai se virou para Rafael. Isso é verdade? Você mentiu sobre uma herança para nos colocar contra a Bruna? A fachada confiante de Rafael se quebrou. Não é tão simples. Eu fiquei chateado porque ela estava guardando segredos. Eu pensei que ela devia ter recebido dinheiro de algum lugar. Então você inventou uma história, em vez de simplesmente me perguntar? Eu desafiei. Juliana interveio defensivamente. Você tem que entender como parecia do nosso ponto de vista. Você, de repente, compra uma casa em um bairro caro, completamente do nada. O que nós deveríamos pensar? Talvez que eu seja mais bem-sucedida do que vocês me deram crédito, eu sugeri. Que eu trabalhei duro e administrei bem o meu dinheiro. Essa era certamente uma suposição mais razoável do que fabricar uma história de herança. A minha mãe enxugou as lágrimas. Eu não consigo acreditar nisso. Os dois escondendo coisas da família. Não foi assim que nós criamos vocês. Mãe, eu disse gentilmente, mas com firmeza. Eu sou adulta. Eu não preciso de permissão da família para comprar uma casa. O que Rafael fez não foi apenas guardar segredos. Foi invasão de propriedade, violação de privacidade e tentativa de apropriação. O meu pai, sempre o mediador, tentou encontrar um meio termo. Claramente, houve mal-entendidos de ambos os lados, mas a família deve ser capaz de resolver essas coisas sem envolver a polícia. Eu chamei a polícia porque Rafael arrombou o meu cofre e estava fotografando os meus documentos financeiros. Eu o lembrei. Ele estava pesquisando ativamente maneiras de transferir a minha propriedade para o nome dele. Isso foi muito além de um desentendimento familiar. Rafael finalmente perdeu a compostura, desabando completamente. Certo. Sim, eu estava com inveja. Ok, você sempre foi a inteligente, a criativa. Enquanto eu estou preso em um emprego corporativo que eu odeio, atolado em dívidas, tentando manter o estilo de vida que todos esperam. Quando eu vi a sua casa, algo simplesmente estalou. Deveria ter sido eu a comprar a primeira casa da família, não a minha irmãzinha que desenha figuras para viver. A honestidade bruta foi inesperada. Pela primeira vez, eu vislumbrei a insegurança sob o exterior arrogante do meu irmão. Isso não desculpava as ações dele, mas me ajudou a compreendê-las. Juliana, no entanto, permaneceu desafiadora. Nós não teríamos que tomar tais medidas se você tivesse sido aberta com a família desde o início. O seu sigilo criou toda essa situação. A minha privacidade não é um convite para invasão, eu respondi firmemente. Eu tinha todo o direito de manter as minhas decisões financeiras para mim, e nada justifica o que vocês dois fizeram. Os meus pais olhavam para nós, claramente lutando para processar tudo. A minha mãe finalmente falou com a voz baixa. Rafael, o que você fez foi errado, muito errado. Eu tenho vergonha de que você mentiria para nós e violaria a casa da sua irmã dessa maneira.
Rafael olhou para baixo, incapaz de encarar os olhos dela. O meu pai assentiu em concordância, a defensividade anterior dele substituída por uma decepção solene. Então, para onde vamos a partir daqui? O meu pai perguntou. Como avançamos como família? Eu havia pensado consideravelmente sobre essa questão durante o meu voo para casa. Eu preciso de um pouco de espaço e tempo, eu disse honestamente. Eu não posso simplesmente fingir que isso não aconteceu. Rafael e Juliana quebraram a minha confiança de uma forma fundamental, e isso levará tempo para reconstruir, se é que pode ser reconstruído. Eu me virei para os meus pais. Eu estou disposta a trabalhar no nosso relacionamento, mas eu preciso que vocês respeitem a minha independência e as minhas conquistas, mesmo quando elas não correspondem às expectativas de vocês. Chega de menosprezar a minha carreira ou questionar as minhas escolhas. Para Rafael e Juliana, eu fui mais direta. Eu não terei vocês na minha casa em um futuro previsível. O dano que vocês causaram, tanto físico quanto emocional, precisa de tempo para cicatrizar. Eu manterei um relacionamento com Pedro e Sofia porque eles são inocentes nisso, mas será nos meus termos. Rafael parecia querer argumentar, mas permaneceu em silêncio. Juliana bufou indignada, mas segurou a língua de forma semelhante. Os meus pais assentiram lentamente, processando os novos limites que eu havia estabelecido. As semanas que se seguiram foram um período de intensa cura e reflexão. Eu procurei ajuda de uma terapeuta que se especializava em trauma familiar, achando imensamente valioso ter uma perspectiva objetiva sobre os padrões disfuncionais que definiram a nossa dinâmica familiar por anos. Eu também me juntei a um grupo de apoio para indivíduos lidando com relacionamentos familiares tóxicos. Ouvir as histórias de outras pessoas me ajudou a entender que as minhas experiências não eram únicas e que estabelecer limites saudáveis não era apenas justificado, mas necessário para o meu bem-estar. Em casa, eu me concentrei em retomar o meu espaço. O piano exigiu reparos caros devido aos danos causados pela água, e várias paredes precisaram ser repintadas para cobrir a arte de Sofia. Cada reparo parecia um ato de retomar o controle, de apagar a violação que havia ocorrido. Eu me joguei no meu trabalho, assumindo novos projetos empolgantes que desafiaram as minhas habilidades e reforçaram a minha identidade profissional. O sucesso e o reconhecimento que recebi serviram como lembretes poderosos de que as minhas escolhas de carreira eram válidas e valiosas, apesar do desprezo da minha família. 6 semanas depois do incidente, eu decidi que era hora de celebrar a minha casa adequadamente, nos meus próprios termos. Eu planejei uma nova festa de inauguração, convidando amigos, colegas e vizinhos que haviam me apoiado durante esse período difícil. Os meus pais foram incluídos na lista de convidados após várias conversas construtivas sobre respeito e limites. Rafael e Juliana não foram. A festa foi tudo o que eu havia imaginado originalmente. Dona Lúcia foi a convidada de honra, tendo se tornado uma querida amiga e aliada. Seu Ricardo compareceu com a filha, e eu formalmente o agradeci pela vigilância dele naquela noite. Os meus colegas profissionais admiraram as minhas escolhas arquitetônicas e os recursos sustentáveis, validando a visão que eu tinha para o espaço. Enquanto a noite terminava, eu me encontrei sentada no meu assento de janela reparado, assistindo ao pôr do sol pintar o meu ipê amarelo em luz dourada. Dona Lúcia se juntou a mim, oferecendo uma xícara de chá. Sabe, ela disse pensativa, em todos os meus anos de ensino de literatura, eu descobri que as histórias mais poderosas eram sobre pessoas descobrindo a própria força através da adversidade. Você escreveu um belo capítulo nestas últimas semanas. Eu sorri, sentindo uma profunda sensação de paz que estava ausente antes. Eu nunca esperei que a traição do meu irmão fosse o catalisador para eu encontrar a minha voz, admiti. Mas às vezes, as experiências mais dolorosas nos ensinam as lições mais importantes. A jornada de fato me ensinou lições inestimáveis. Eu aprendi a importância de estabelecer limites claros, mesmo com a família. Eu descobri que a minha intuição sobre proteger a minha privacidade estava certa o tempo todo.
Mais significativamente, eu percebi que não precisava provar o meu valor para pessoas que estavam determinadas a me subestimar. A minha casa havia se tornado mais do que apenas um espaço físico. Ela representava a minha independência, os meus valores e o meu direito de definir o sucesso nos meus próprios termos. A invasão violou esse espaço temporariamente, mas ao retomá-lo, eu também retomei o meu senso de identidade. À medida que os meus convidados partiram naquela noite, cada um oferecendo calorosas felicitações pela minha linda casa, eu senti um capítulo se fechando e um novo começando. O meu relacionamento com a minha família nunca mais seria o mesmo, mas talvez pudesse evoluir para algo mais saudável, construído sobre respeito mútuo, em vez de expectativas antiquadas. Às vezes, os lares que mais importam não são aqueles em que nascemos, mas aqueles que criamos para nós mesmos, mobiliados com limites, autorrespeito e a sabedoria de saber quando fechar certas portas para que outras possam se abrir. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando os seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.